Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para apresentar mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como usar a função PROC-V no Excel. Essa função ela funciona para todas as versões de 2007 para cá. Vocês se lembram que eu disse que a função PROC-X, no vídeo anterior de procura, ele era só para o Microsoft 365, que eu daria uma aula falando sobre as versões anteriores. Então, é essa aula, a função PROC-V se aplica da versão de 2007 para cá. Então, eu vou pedir que você preste bastante atenção a uma característica dessa função que nós precisamos saber para não perdermos todo o nosso trabalho. E eu vou dizer para vocês quando nós chegarmos lá no ponto certo da nossa aula. Me apresentando, meu nome é Ordalino e eu sou responsável pelo canal Saber Faz Bem. Então, vamos aqui na tela do Excel, já está aberta, nós vamos falar sobre a função PROC-V. Antes, eu gostaria de dizer para você, se ainda não se inscreveu no canal, que, por favor, faça sua inscrição. Nós queremos que você possa estar sempre bastante atualizado, então a inscrição é importante para isso. E se você ativar o sininho, você vai ser avisado sempre que nós temos uma aula nova aqui. Muito bem, a função PROC-V, ela contém alguns argumentos interessantes. Esse aqui é o primeiro argumento, que é o valor procurado. Então, quando eu for procurar um valor, eu vou digitar ele aqui onde está escrito o código, nessa planilha que eu fiz aqui, né? Vocês, claro, aprendendo a função PROC-V, cada um faz da sua maneira. E depois nós temos o segundo argumento, que é a matriz tabela. Significa a matriz que eu vou trabalhar, que eu vou pesquisar, fazer a minha pesquisa. No caso, vai ser essa matriz aqui. Matriz nada mais é do que uma tabela, como diz aqui, né? Matriz tabela. Bem, você vê o seguinte, que nessa tabela aqui, eu tenho 4 colunas. Nós aqui, nós temos que dar números a essa coluna. Onde estiver escrito código, essa coluna, que é a coluna A aqui, a partir do que nós selecionamos, o código, onde contém os códigos aqui, essa coluna, é a coluna número 1. Número 1. Esta dos nomes é a coluna número 2, cargo é a número 3 e salário é a número 4. Se tivesse outras, iria dar números sequenciais para elas também. 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí para frente. Como que nós fazemos a pesquisa nessa coluna? Aqui eu já disse que a matriz tabela é isso aqui que está selecionado. Agora, o índice coluna de retorno é o seguinte, eu vou colocar aqui no código um desses códigos aqui. Eu quero que retorne alguma coisa que esteja do lado direito dele. Por exemplo, se eu digitar o código A1 aqui onde está escrito o código, eu posso pedir para ele me retornar ou José Silva, ou gerente, ou os 8.000 aqui do salário. Se eu quiser José Silva, eu vou entender que isso aqui seja a coluna número 2. Eu vou dar aqui o nome de retorno de coluna número 2, que será o índice de retorno. É um número, né? Então, o número 2, que é o número da coluna 2. Se eu quiser que ele me retorne cargo, eu vou digitar o número 3 e assim por diante. Bom, então vamos fazer na prática para que você possa aprender. Bom, primeiro, para fazer uma função, sinal de igual antes. Eu vou querer aqui que ele me retorne o nome, certo? Que eu já cliquei aí no campo nome. Vou escrever o nome da função, que é PROC-V, de acordo com o que está aqui. Vou abrir parênteses. Quando eu abro parênteses, ele começa a me aparecer com o próximo argumento que eu possa digitar aqui.
Então, o valor procurado, os códigos que eu vou encontrar aqui, eu tenho que digitar aqui onde está escrito o código. Então, eu seleciono essa célula, a célula G5, onde eu vou digitar o meu código aí. Primeiro argumento já está preenchido aqui, no caso, né? Eu vou para o segundo argumento. Olha, veja que ele já mudou. Ele está dizendo em qual matriz tabela você quer procurar o G5. Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, a partir do A1 até o 18 aqui, que é a coluna D18. Pronto. Selecionei. Ponto e vírgula, vou passar para o outro argumento, que é o índice da coluna. Nessa tabela aqui que está selecionado, o que eu quero que ele retorne no nome? O que estiver na coluna 1, que é essa aqui, ó. Ou melhor, coluna 2, que é a segunda coluna dessa tabela aqui, olha. Aqui eu tenho a primeira e aqui eu tenho a segunda. Então, é na segunda que eu vou pesquisar. Então, o índice, a coluna aqui é o número 2. Muito bem. Se eu quisesse digitar aqui o valor aproximado, que esse valor aqui é um valor ou ele é verdadeiro ou é falso. Verdadeiro é quando eu quero que ele me dê um valor aproximado. Tá? Por isso que aqui está escrito valor aproximado. É o padrão, que é o verdadeiro. E o que significa isso? Por exemplo, vamos supor que eu estivesse procurando o número 7.900. Eu não tenho ele aqui. De qual número que ele se aproxima? Do 8.000. Então, eu colocaria aqui, no caso, o valor aproximado, né, que seria R$ 8.000, o que está aqui na célula D8, por exemplo. Se fosse o salário, se fosse fazer do salário, né? Muito bem, mas eu quero o valor exato. Como eu quero o valor exato, então eu quero o valor falso, e por isso que eu estou colocando o valor 2 aqui, tá? E aqui eu posso fechar, né? Com o valor 2 eu posso fechar. Aliás, valor 2 não, aqui eu tenho outro argumento, né? Para colocar o valor, e aqui está dizendo o seguinte, a correspondência, né? É, verdadeiro ou falso. No caso aqui, eu teria que escrever verdadeiro ou escrever falso aqui, tá? Então, eu não vou fazer isso porque não é isso que eu quero. Então, eu posso deixar sem esse argumento, posso fechar essa função aqui, olha. Pronto. Ele disse que não, que ele não encontrou, né? Alguma coisa errada, ele está dizendo isso. Por quê? Porque eu não digitei nenhum código. Então, no caso, eu vou querer pegar o código A06 aqui. A006. Olha lá. Quem está no A006? Valdemar da Silva. Vocês observam o seguinte: se a gente for analisar aqui, olha, aqui está a coluna, né? O código que eu digitei. Eu digitei, ele procurou o que está em G5, ele procurou o que está aqui, né, em G5, e ele encontrou nesse intervalo aqui, na segunda coluna, para G5, que é o código A006, ele encontrou o nome Valdemar Silva. Tá? Então, está correto isso aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer o mesmo, gente. Vamos lá. Para o cargo. O cargo, vocês observem que ele está aqui nessa planilha aqui, nessa tabela, a coluna aqui é a número 3, ó. 1, 2, 3, tá? Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui o PROC dele. O valor procurado é o que está aqui em A6 mesmo. Eu quero que ele procure na planilha inteira. E eu quero que seja na coluna 3. Ele retorna. Se estiver na coluna 3, fecha parênteses, pronto. Ele disse que o Valdemar Silva, ele é repositor. Ele é repositor. Será que é mesmo? Isso, controle de repositor. Agora nós vamos descobrir o salário do Valdemar Silva. É a mesma coisa. Ó. Eu vou lá, olha, igual, proc, v. Vou fazer a mesma coisa. Puxar aqui o G5, ponto e vírgula. Vou selecionar isso aqui tudo de novo. E aqui
eu vou colocar o número 4, então. Fecho. Bom, o Valdemar Silva, ele ganha R$ 1.800, certo? Agora, veja como ficou fácil pesquisar aqui agora. Eu vou mudar o código aqui. Eu vou escrever o A001. Agora já está feito. Olha, fazendo isso, fica tranquilo que ele vai sempre retornar para nós o valor que nós queremos. A001, olha lá. Quem está é o José Silva, ele é gerente e ganha R$ 8.000. Está tudo certo. Ó. Eu vou pegar aqui o último, lá, o A0013. A0013. Olha lá, Antônio José, ele é segurança e ganha R$ 2.500. Certo? Então, é assim que funciona essa função PROC-V. Agora que vem aquilo que eu disse para vocês, tinha que prestar muita atenção, que ele tinha uma característica que era exclusiva da PROC-V, e por isso que a PROC-X era a melhor função de pesquisa. Olha, pessoal, é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, aqui no lugar do código, colocar nome e pesquisar para achar o código, eu não consigo. Por quê? Porque eu só consigo essa pesquisa da função PROC-V, ela vai pesquisar sempre da esquerda para a direita. Ela não pesquisa da direita para a esquerda. Então, não adianta, por exemplo, eu querer procurar por cargo e achar o José Silva. Ele não vai encontrar. Tá? E não adianta também eu colocar o código, eu inverter o código aqui, onde está o cargo, vou colocar o código aqui no final, porque ele não procura à esquerda, ele só procura daqui. Por exemplo, a partir de código, ele só vai procurar daqui para frente. Olha. Entendeu? Ele não procura, ele vai procurar ele também, é claro, né? Ele procura o código. Se eu digitar o número 1 aqui, por exemplo, onde está 2, eu digitar 1, o que vai acontecer? Ele vai colocar aí olha, devolveu para mim o código, né? Então, que está dentro da coluna. Mas para a esquerda, por exemplo, se eu quiser pesquisar José Silva para achar A001, ele não acha, não encontra isso. Está erro. Tá bom? Então, esse que é o detalhe, pessoal. Então, a vantagem de ter o PROC-X é exatamente isso que eu disse para vocês. O PROC-X ele não tem esse problema de não pesquisar para a esquerda. Ele pesquisa qualquer coisa. Mas, então, quer dizer que se eu não tiver o Microsoft 365, eu não consigo fazer pesquisa? Consegue. Eu vou ensinar isso na próxima aula para vocês. Mas nós temos que usar juntamente com a função PROC-V mais duas funções, que é a função índice e a função CORRESP. Então, vamos prestar muita atenção na próxima aula que nós vamos ter aqui sobre pesquisa, para entender esse ponto e aprender a fazer. Mesmo quem tem os Excel das versões mais antigas, poderá fazer isso também, tá bom? Então, por hoje é só. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E não esqueça de dar um like para nós também. Tudo isso é uma ajuda que você está dando para o nosso canal, tá bom? Muito obrigado, então, por hoje e até a próxima aula.